podcast de hoje, vamos falar sobre os primeiros passos de um investidor iniciante. O que deve ser feito? Quais as precauções a serem tomadas? Quais as ideias, o caminho das pedras? E para isso, para marcar o podcast número 100 do Investidor Inteligente, entrevistarei um convidado muito especial, o palestrante e planejador financeiro Erasmo Vieira. Continue acompanhando para saber o que fazer no mundo dos investimentos. E também vou falar do Cambly, que é a única plataforma de aulas de inglês que faz uma coisa muito interessante. Conecta alunos com professores nativos on demand, na hora que o aluno quiser, 24 horas por dia. Dá também para fazer reserva da aula, mas essa história de poder ligar para um professor a qualquer hora é maravilhosa e só o Cambly tem. Daqui a pouco vou te dar mais detalhes sobre isso tudo. Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento nesse podcast várias dicas, informações relevantes e orientações que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você ficar por dentro com todas as informações e não perder nenhuma dica, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Hoje estou aqui com Erasmo Vieira, que é palestrante e planejador financeiro, um grande amigo, e o convidei para falar de um assunto muito importante que muitos ouvintes têm demandado, que é sobre o investidor iniciante. Como começar? Quais são os primeiros passos? Queria agradecer ao Erasmo pela disponibilidade e pelo carinho em estar contribuindo com o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Muitíssimo obrigado, Erasmo. É um prazer estar com você, Felipe, com os seus ouvintes aí, fazendo essa orientação, esse belo trabalho de mostrar a importância das pessoas de ser um investidor inteligente, que isso é a coisa mais importante que eu vejo no trabalho de educação financeira, é as pessoas todas saírem dessa questão que a gente tem muito de endividamento no país para serem investidores. Isso é que traz para as pessoas um futuro financeiro digno e com sucesso. Muitos dos nossos ouvintes, Erasmo, apresentaram perguntas interessantes e uma delas é a seguinte: o que o investidor precisa saber antes de começar a investir? Bom, a questão é o seguinte, sempre eu ensino que dinheiro foi feito para gastar. E gastar dinheiro é uma delícia. Então, você está com dinheiro na mão. O ideal é que você gaste. Mas se você não vai gastar esse dinheiro, se você vai reservar esse dinheiro, vai deixar de gastar, você tem que criar na sua vida um objetivo maior para você conquistar com esse dinheiro que você está deixando de gastar. Então, isso é muito importante, é criar um propósito para você guardar dinheiro. Vou dar um exemplo simples. Uma troca de celular. Então, você vai ter um propósito de guardar, vamos supor que você precise de R$600 para trocar o celular daqui a 6 meses. Então, você vai ter que guardar R$100 por mês. Você vai ter que deixar de gastar esses R$100 do seu orçamento para você conquistar a troca do celular daqui a 6 meses. Isso é um propósito que você criou. Um propósito simples da troca do celular, que normalmente a maioria das pessoas não pensam nisso. Eu vou lá e financio no meu cartão de 6 vezes. É a mesma coisa. Mas eu gostaria de mostrar para as pessoas que a consciência de você juntar o dinheiro antes, investir, ir lá e comprar, você está realmente realizando o sonho e aquela compra é realmente sua. A partir do momento que você foi e comprou no cartão de crédito, você fez uma dívida. Então, esse propósito é muito importante que as pessoas tenham, porque senão
Eu vou guardar dinheiro para quê? Eu vou torrar esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro agora. Então, quando a pessoa cria um propósito, seja do celular, de uma viagem, de um estudo, de um carro, de uma moto, de um imóvel, para você, por exemplo, o imóvel que é o maior sonho do brasileiro, mesmo que você não tenha o dinheiro para você comprar um imóvel à vista, que é mais difícil, você vai investir para ter uma entrada para dar nesse imóvel e financiar o mínimo possível. Isso é que eu gosto de relatar. A primeira coisa, você tem que criar um propósito, porque senão quem não cria propósito prefere gastar o dinheiro. Eu também reforço muito essa questão que o objetivo, o propósito, que vai nortear nossos esforços. Porque senão é juntar dinheiro, e também concordo contigo, dinheiro foi feito para gastar. Outra pergunta é a seguinte: qual que deveria ser a prioridade de investimento para quem está iniciando agora no mundo dos investimentos? Tá, então vamos lá. Se a gente pegar por essa cultura que a gente tem hoje, né, que 70% da população brasileira não tem reserva financeira e muitas pessoas ainda têm problemas de endividamento, têm empréstimos, têm compras parceladas, eu falo que o melhor investimento que existe no mercado é pagar dívida. Então, se a pessoa tem algum tipo de financiamento, compra parcelada, tente adiantar isso, tente liquidar essa dívida o mais rápido possível. Então, esse seria o primeiro investimento dessa pessoa. A partir do momento que ela não tem dívida, e ela vai poder ter a sobra no orçamento para direcionar para fazer os investimentos. E é muito importante que a pessoa defina também, né? Aquela questão que eu falei do propósito, há quanto tempo que ela vai precisar de guardar o dinheiro, para que, né, o propósito, para que ela está guardando esse dinheiro, para aí você buscar no mercado algumas opções para proteger e rentabilizar esse dinheiro que você está deixando de consumir. É bem isso mesmo. Dívida e investimento não combinam, e a partir do momento que começamos a eliminar as dívidas, começa a surgir as sobras, e a partir disso temos flexibilidade no nosso orçamento, de modo que possamos construir nossos sonhos, alcançar os nossos propósitos e, além do mais, ainda aqui no Brasil também não temos o foco tão bem estabelecido em termos de previdência, e é um ponto que temos que prestar atenção. Então o primeiro ponto é eliminar as dívidas e depois pensar em investir de forma mais direcionada. Exatamente, porque, por exemplo, a gente tem muito uma cultura, assim, nas cidades que fala o seguinte: você tem que limpar o seu nome para ter seu nome limpo para comprar mais financiada. Então, se você já teve um problema antes, com compras parceladas, com financiamento, e você conseguiu ir lá e quitar a sua dívida, o ideal é que agora você mude o jogo. Só porque você limpou seu nome, você tem crédito, você vai voltar a comprar parcelado? Não, eu quero que você mude o jogo, passe a ter uma sobra no orçamento, investir, ir lá e adquirir aquelas coisas, e aquelas coisas realmente serão suas, porque você não fez uma dívida, você comprou com um recurso que você tinha. Então, você realmente realizou um sonho. Logo que fechou o mês de junho, saiu uma reportagem falando que quase 70% dos carros que rodam no Brasil são financiados, né? Então, o carro é o segundo sonho do brasileiro, né? E muitas pessoas falam: eu estou investindo no carro. Não, carro, você não faz um investimento no carro, você não está aumentando o seu patrimônio. Carro é um meio de transporte e, normalmente, você não ganha dinheiro com carro, você vai ter despesas, você vai ter desvalorização, né? E quando a gente pega esse dado que 70% compram um carro financiado, poxa, se todo mundo estivesse bem mesmo para trocar de carro, será que precisaria de financiar e pagar juros altos, né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com essa questão de mudar o jogo, de sair de uma pessoa totalmente aí devedora para ser um investidor e um comprador consciente. Por exemplo, na questão do carro, né, a gente vê muito as pessoas fazendo até financiando 100% do valor de um carro.
né, comprando um carro até sem entrada, e isso eu não recomendo, porque você paga uns juros mais altos, você vai pagar o carro, muitas vezes você compra um, paga dois, e ao final de 5 anos que você pagou esse carro está valendo a metade do valor que ele valia, ou até menos. Então, as pessoas têm que tomar essa consciência de mudar o jogo. Por exemplo, qual que é a dica que eu falo assim, para as pessoas comprarem um carro ou uma moto? Tenha um objetivo de juntar pelo menos 50% do valor do carro ou da moto, tá? Isso aí poupando todos os meses, guardando, escondendo o dinheiro. E a partir do momento que você tem 50%, você vai lá e financia os outros 50% em, no máximo, 36 parcelas. Porque aí, em 3 anos, você tem o seu carro e sua moto pagos, sejam eles 0 quilômetro e principalmente se eles forem já veículos usados. Então, o ideal é que você financie no menor prazo possível. Então, é uma mudança de jogo, né? É uma mudança do mindset de pensar que você deve poupar, você deve juntar para depois gastar. Todo mundo ensina que, por exemplo, você vai comprar um carro, você vai comprar uma televisão, você vai comprar um celular, eles não colocam o preço do celular na loja, eles colocam o valor da prestação que cabe dentro do orçamento. Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso, até, Felipe, por conta desse histórico de endividamento das pessoas comprarem parcelados, e até com essa crise que a gente enfrentou aí nesses últimos anos, que várias pessoas perderam emprego, diminuíram renda e tinham prestações a perder de vista no orçamento, tiveram sérios problemas. Então, a gente não quer que isso aconteça de novo, novamente. Mas se as pessoas tiverem um planejamento, tiver um mínimo de uma reserva financeira, um dinheirinho guardado, é isso que é uma segurança, uma tranquilidade que a gente quer passar, né? Os planejadores financeiros, eu e você, querem passar para as pessoas essa cultura, né, de quanto é importante você pensar no seu futuro, você comprar aquilo que cabe no seu orçamento e principalmente tirando os juros contra você. E a partir do momento que você passa a ser um investidor, você traz os juros a seu favor. Não é isso, filho? Exatamente. É fazer o dinheiro trabalhar para a gente e não a gente trabalhar para o dinheiro ou pagando juros, pois essa é uma situação bastante complicada. Agora deixa eu te passar mais detalhes sobre o Cambly. O Cambly é uma plataforma de aulas de inglês que conecta alunos com professores nativos em aulas particulares ao vivo 24 horas por dia. E como falamos, o Cambly é o único on demand. O aluno do Cambly pode escolher fazer aulas com hora marcada ou então pode se conectar na hora com o professor que estiver online, o que é maravilhoso para quem tem rotina corrida. O aluno do Cambly escolhe quantos dias na semana quer ter aula, se vai fazer aula no celular ou no computador, a hora e o que quer fazer durante cada aula, escolhendo o professor, o sotaque e até os interesses do professor. Essa, com certeza, é a maneira mais eficiente e flexível para você aprender inglês de verdade. Quer experimentar o Cambly e descobrir como é fácil aprender inglês de acordo com suas principais necessidades? Então é só acessar o Cambly do computador ou pelo aplicativo. Cambly se escreve assim, ó, C-A-M-B-L-Y, e usar o código INVESTIDOR para fazer uma aula totalmente grátis. Ou então, clicar no link aqui na descrição desse episódio. Erasmo, uma pergunta muito comum dos ouvintes do Investidor Inteligente é a seguinte: em que tipo de aplicação ou investimento quem está iniciando deveria pensar em investir? Tá. Bom, o primeiro investimento que eu oriento para as pessoas é construir uma reserva financeira de emergência, tá? Essa reserva financeira de emergência, como que eu oriento para as pessoas? Que ela tenha, assim, dependendo de cada pessoa, né? Por exemplo, tem pessoas que são funcionárias públicas, federais, que recebem ali, nunca atrasa, tudo beleza. Tem as funcionárias servidores que a gente está, por exemplo, em Minas Gerais, e Minas Gerais está atrasando e parcelando
o salário dos funcionários. Tem aquele que não tem uma renda fixa, tem um empreendedor que tem uma renda variável. Então, a primeira reserva que as pessoas devem fazer é uma reserva financeira de emergência. E como calcular essa reserva? O ideal é que você tenha de 3 a pelo menos 6 meses do seu custo mensal guardado como reserva financeira. Então, se acontecer alguma coisa, se o salário não vier, se o faturamento não vier, se acontecer um gasto extra durante um mês, você não precisa de entrar no cheque especial, você não precisa de pagar o parcelado do cartão de crédito, você tem uma reserva financeira para bancar essa questão. E essa reserva é importante que as pessoas pensem, principalmente, a gente está iniciando aí o mês de agosto com uma notícia que a taxa de juros da Selic caiu. Então, quer dizer o quê? É que muitas pessoas vão falar, podem até criar uma desculpa e falar assim, como a taxa de juros caiu, agora o rendimento não vai render nada, então eu não vou guardar. Então, as pessoas podem usar essa desculpa, mas eu falo o seguinte, quanto que você tem para guardar todo mês? Se você não tem nada e você vai começar com R$100, olha, R$100, comece pela velha e boa poupança mesmo, né? As poupanças não rendem nada, mas nesse nicho pode ser para essa reserva. A partir do momento que você tem um pouquinho de dinheiro a mais, você pode buscar, por exemplo, um título do Tesouro, até ainda para comprar aquela reserva financeira que eu falei de 3 a 6 meses da renda dele. Né? A partir do momento que ele já tem R$5.000, ele já tem outras possibilidades de investimento. Existem fundos de investimento, que aí você consegue até começar a diversificar um pouco. Uma das coisas, Felipe, que eu tenho falado muito com essa queda na taxa de juros, é que as pessoas vão ter que começar a estudar e a entender um pouco do mercado de renda variável. No Brasil, a gente não vai poder ficar somente com a questão da renda fixa somente, né? E eu quero até citar um exemplo aqui, porque eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a cuidar da renda, né? A serem investidoras, e uma das aulas desse curso foi gravada por um alemão que é o meu mentor, que é o Hans. E o Hans, ele estava me ensinando e explicando, eu achei fantástico, como que é a educação financeira na Alemanha, como que ele recebeu a educação financeira dos pais. Então, desde de criança, o pai dele falou, olha, você tem que ter 4 coisas na sua vida financeira. Você tem que ter um imóvel, você tem que trabalhar para ter uma casa própria, você tem que ter ações de grandes empresas, isso é cultura alemã, tá? Você tem que ter dinheiro disponível, dinheiro não é crédito, é dinheiro disponível, e você tem que ter segurança através de seguros de vida, seguros de saúde na sua vida. E esses quadrantes, esses 4 pontos, durante a vida do alemão, ele vai dividindo. Uma hora ele tem um imóvel, outra hora ele não tem um imóvel ainda, mas ele já está em uma reserva financeira, mas ele tem um seguro de vida, ele tem um seguro de saúde, que paga os custos de saúde. E eu achei fantástico de você, desde a infância, eles ensinarem que você deve ter ações de grandes empresas para compor o seu patrimônio. E isso é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas ainda falam que, por exemplo, a bolsa no Brasil é arriscar perder dinheiro, né? Então tem que tomar muito cuidado, que hoje, se a gente caminhar com essa redução da taxa de juros, a gente tem que aprender a estudar um pouco do mercado de renda variável. Agora, né, até fazendo um pouco do nosso trabalho, né, eu fico quando eu falo isso de você estudar o renda variável, eu falo que as pessoas devem também tomar cuidado
se ela não conhece nada, querer começar a investir em ações sem a ajuda de um planejador financeiro, sem acompanhamento de um profissional, a chance de perder realmente aí aumenta, não é, Felipe? No mercado existem várias possibilidades. Depende do volume de dinheiro que essa pessoa tem disponível para começar a investir. Exatamente. Também falo muito nos podcasts nesse sentido que você também acabou de abordar. Quanto mais elaborado o investimento, e consequentemente estamos falando de renda variável, ações, fundos imobiliários e até fundos de ações mesmo, mercado futuro, etc., mais conhecimento vai demandar do investidor para que ele possa entender as possibilidades, possa entender os riscos e assim tomar um posicionamento. Porque senão, ainda mais com a taxa Selic em 6% e pode ser que até o final do ano reduza ainda mais, o investidor que fica majoritariamente posicionado em renda fixa vai ter que se contentar com retornos menores ou aprender mais para ficar com sua carteira um pouco mais arrojada. E como você bem ressaltou, precisam de ajuda, principalmente porque a maioria das pessoas não conhece sobre investimentos e acaba só olhando rentabilidade, só olhando o que pode trazer para a vida dela em termos de retorno e muitas vezes correndo um risco desnecessário. É exatamente isso. Tem um outro detalhe que eu gostaria de relatar. Igual ontem mesmo uma pessoa me procurou que ela está recebendo um dinheiro lá de herança que veio da família dela de muitos anos. E ela quer investir esse dinheiro. Beleza. Mas e isso pode acontecer com muitas pessoas. Porém, além de você se tornar um investidor e ter os juros a seu favor, o que mais faz o seu dinheiro, a sua reserva crescer, seja com um objetivo de comprar alguma coisa, ou um objetivo que você ressaltou, que é muito importante, e principalmente aproveitando essa época aí que está se falando muito de reforma de previdência, o brasileiro vai ter que ter ciência de que ele vai ter que construir o seu futuro financeiro, não é depender somente do INSS. E construir um futuro financeiro é uma reserva, uma previdência privada, mas as pessoas vão ter que ter essa consciência de, durante a vida delas, começarem a investir no futuro, pensando na previdência. E um detalhe, o Felipe, que muitas vezes a gente está pegando, talvez um pouco mais jovem aí, muitas vezes o jovem fala o seguinte: Erasmo, eu tenho que primeiro ganhar mais para começar a investir. E esse é o principal erro das pessoas. Se você ganhando o que você ganha hoje, se você não consegue investir, provavelmente você vai conseguir ganhar mais, crescer profissionalmente, fazer mais dinheiro e provavelmente você não vai conseguir investir, se tornar um investidor, porque por conta daquela questão que eu falei que dinheiro foi feito para gastar. E dinheiro na mão a gente vai gastar, gosta mesmo de gastar. Eu adoro gastar. Mas se você não tiver um propósito de investir esse dinheiro, seja para previdência, para qualquer objetivo que você tenha, você vai acabar gastando. Então, a principal coisa que eu ensino é, independente de quanto você ganha, você tem que se tornar um investidor. E é isso que a gente ensina no nosso trabalho como planejador financeiro. O mais importante nessa história toda, independentemente de quem ganha muito ou quem ganha pouco ainda, não é o volume financeiro, mas o hábito. A partir do momento em que você se habitua a poupar uma quantidade ou percentual de sua renda reservado para investimento, reservado para os propósitos, quando ganhar mais, vai ter mais ou menos o mesmo comportamento sem doer, porque já está habituado. E isso é fundamental. E para terminarmos, Erasmo, qual é o mais importante conselho que você daria a quem está começando a investir? Cuidado com os modismos e com as mágicas financeiras. Investe ali que você vai ter 5% ao mês garantido, 10% ao mês garantido. Temos muitas correntes agora falando em investimento em criptomoedas, em coisas para você ganhar 1% ao dia ou mais. Olha, muito cuidado.
muito cuidado. Eu conheço gente que investe, eu conheço gente que ganha dinheiro com isso, mas não invista um dinheiro que você possa perder. Então, é aquela questão de fazer um mix de investimentos, de buscando as melhores oportunidades do mercado, tendo sempre aquela reserva de emergência com uma boa liquidez, com uma boa disponibilidade, né? Igual outro dia, eu peguei um investidor que ele falou assim, meus investimentos estão todos 110%, 120% de CDI. Eu falei, ótimo, e qual que é a liquidez dele? 3 anos. Então ele está com rendimento acima do CDI, está ótimo, mas em 3 anos ele não pode mexer no dinheiro. Então, as pessoas têm que tomar cuidado com isso, não é só rendimento, você tem que ver também a disponibilidade, porque igual a gente tem uma cultura muito que é errada, as pessoas já me chegaram e falaram, eu estou investindo num consórcio. Consórcio é uma modalidade de compra, né? Quando você está guardando seu dinheiro num consórcio, se você precisar do dinheiro daqui a 3 meses, 4 meses, 10 meses, se você não for sorteado, o dinheiro não é seu, ele está preso. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com os tipos de investimento. Por isso que é bom conversar com uma pessoa, tirar dúvidas, e não é só porque a sua família sempre investiu em imóveis e que imóveis é sempre o melhor negócio, ou que as pessoas investem, como eu falei, a questão mais cedo do carro, só se você for um negociante de carro, aí você pode ganhar dinheiro com o carro. Então, você tem que saber muito bem o tipo de investimento que você vai fazer. E uma outra coisa que as pessoas me perguntam sempre, que até pegando para esses jovens aí, né, que muitas vezes o jovem ele tem um espírito empreendedor e ele quer empreender e ele não quer quer começar sem dinheiro nenhum, né? Então, cuidado com esse começar sem dinheiro nenhum ou começar com dinheiro emprestado, porque aí você tem um sócio, e você trabalha e você paga juros para esse sócio, que talvez pode ser o banco quem te emprestou o dinheiro. Então, cuidado ao fazer um investimento num empreendimento. Eu acredito muito que o empreendimento, você empreender é uma das formas mais corretas de você fazer um dinheiro mais rápido, mas também não existe mágica, tem que trabalhar muito, tem que colocar tudo na ponta do lápis para você não errar nos seus investimentos, seja em investimentos financeiros, seja investimentos em coisas físicas, em bens, até empreendimentos. Essa é a dica principal que eu falo. Maravilha! Então ficamos por aqui, pessoal. Mais uma vez te agradeço, Erasmo, pela entrevista, pelas dicas valiosíssimas e que os ouvintes possam usufruir de suas orientações de modo a se tornarem um investidor mais consciente e que o investidor iniciante tenha o norte daquilo que precisa fazer e prestar atenção, especialmente em relação aos seus propósitos. Muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer. As pessoas que quiserem contato com a gente, estamos nas mídias sociais, Erasmo Vieira, e também no site erasmovieira.com.br. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Como Erasmo Vieira disse, invista em resolver as suas dívidas primeiro, defina bem os seus propósitos para poupar e investir com foco, gaste com consciência e sabedoria e viva em paz com seu dinheiro. Se você gostou, curta, comente e compartilhe nossas publicações do Dicas Curtas nas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Agora, um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais, fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site
apoia.se/dicas curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do investidor inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.